Olá, paz em seu coração. Aqui estamos para dar início a mais uma edição do programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, ao vivo, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui transmitindo através do YouTube e também do Facebook. E lembrando que você pode fazer aí a sua participação. Basta você enviar o seu comentário ou fazer uma pergunta em relação ao tema que estamos desenvolvendo. Então, iniciando hoje, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, vamos passar agora a palavra ao nosso Ronaldo Gomes, que está já aqui na nossa tela, aqui do nosso lado, para fazer a sua saudação. Boa noite a todos, muita paz, saúde, gratidão mais uma vez, Marcos, Tavares e todos vocês, pelo carinho de sempre. Estamos aqui com a graça de Deus e, principalmente, que possamos ser inspirados, Marcos, para dar aí esse pontapé, caminhos possíveis sobre os temas que sempre são bem oportunos, principalmente, Marcos, nos dias de hoje, que nós enfrentamos tanto essa crise mundial, que é a crise do egoísmo, que está aí dando essa avalanche nos seres humanos. Muita paz e gratidão a todos. Muito bem. Nós estamos aqui hoje para darmos continuidade ao tema. Vamos ajustar aqui a câmera um pouquinho só aqui. Pronto. Nós estamos aqui para dar continuidade, então, ao tema que começamos na semana passada, onde nós desdobramos comentários acerca de um texto do autor espírita Pedro de Camargo, o Vinícius, na sua obra O Mestre na Educação. E esse texto compõe o capítulo 31 desse livro, que tem por título A Criança. Então, estamos fazendo comentários à luz da doutrina espírita sobre a criança e, claro, a sua educação, mas acompanhando o texto do Pedro de Camargo, que é um texto que vale a pena ser feita a sua leitura, se meditar em torno do seu conteúdo, e que nós, então, vamos continuar hoje. E é tanto que na semana passada nós fizemos o convite a você que nos acompanha para que aproveitasse esses dias para pegar o livro O Mestre na Educação e fazer a leitura desse capítulo 31 sobre a criança. Muito bem, então, para darmos continuidade a isso, vou passar agora para o Ronaldo, porque o Ronaldo é que sempre dá o pontapé inicial. E para onde a bola rolar, lá vamos nós atrás dela, não, Ronaldo? Então, vamos lá. Já que nós temos aí já duas perguntas, eu gostaria de iniciar ela, mas antes lendo isso aqui, porque tem tudo a ver. Porque nós paramos, nós comentamos aqui, principalmente você, em todos os aspectos da importância da infância, e Jesus faz aquela observação, só para que nós possamos recapitular rápido, deixar e vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, e se assemelha, o reino de Deus se assemelha a uma criança. E aqui no parágrafo, dando continuidade, ele faz uma observação, Pedro de Camargo, assim: ora, o que é educar? No legítimo sentido da expressão, senão orientar o espírito na aquisição parcial. Olha que interessante. Parcial, porém progressiva, da verdade? É uma pergunta. E aí, Marcos? Depois nós vamos à pergunta que tem tudo a ver, mas parece que não tem tudo a ver com isso. Ele diz aqui aquisição parcial. O que ele quis dizer com esse parcial, porém progressiva, da verdade? A verdade se liga a Deus. Essa é a grande verdade. E que nós só podemos conhecer, adquirir progressivamente, paulatinamente, através das encarnações, quando vamos, então, tendo as nossas experiências de vida, vamos adquirindo novos conhecimentos, vamos nos moralizando, nos espiritualizando. E numa encarnação, é impossível, dentro do processo educacional, mesmo juntando a família, todos os esforços da família e todos os esforços da escola, e juntando aqui os esforços da própria pessoa na sua autoeducação, é impossível para nós
espíritos imperfeitos, alcançarmos toda a verdade da vida. Sabermos, temos todo esse conhecimento. Não há como. Nós vamos precisar de várias encarnações. Mas o processo educacional vai nos levando progressivamente a conhecermos e entendermos cada vez mais. E o importante, e que o Pedro de Camargo destaca aqui, é que aqueles que são responsáveis pela educação levem o educando ao conhecimento da verdade, mesmo que esse conhecimento seja parcial, mesmo que ele não seja total, porque é uma construção. Então, é exatamente o que acontece aqui nesta existência. Aquela famosa procura filosófica da verdade. E nós estamos sempre em busca da verdade. Mas essa busca da verdade nunca nos levará aqui na Terra ao conhecimento dessa verdade total. Mas precisamos conhecê-la parcialmente, porque assim, através das encarnações, nós vamos progredindo nesse conhecimento até estarmos unidos com Deus, nosso Pai. Então, essa parcialidade que ele está significando aqui, podemos também dizer que é seguindo a nossa faixa evolutiva gradativamente, cada um no seu grau, no seu processo de evolução. Esse é o primeiro ponto. Até porque ele diz assim, na conformidade mais, esta frase elucidativa da missão do Verbo encarnado. Se permanecerdes nas minhas palavras, sereis realmente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, porque essa verdade ela vai sendo construída de uma forma consciente, Marcos, de uma forma mais sentida, podemos dizer assim? Sim, claro, claro. E nós temos uma luz para isso, que é o que o Pedro de Camargo chama aqui do Verbo de Deus, que é Jesus. Jesus é a nossa luz, porque ele aqui na Terra representou e representa a verdade. Porque Jesus já é um espírito perfeito. Jesus já vive em comunhão com as vibrações divinas. E ele veio justamente nos revelar a verdade. E nessa revelação, como um guia, como um modelo, o nosso norte, é que nós não vamos nos perder. Porque o grande problema nosso é justamente nos perdermos em discussões estéreis ligadas ao materialismo. Veja, por exemplo, essa semana que passou, nós recebemos a notícia dos astrônomos da descoberta de uma nova galáxia que é a mais distante que já se havia detectado. E aí, cientistas de plantão já vieram dizendo que possivelmente encontraram, então, o princípio do universo. É muita arrogância da nossa parte achar que a descoberta de uma galáxia que está realmente muito longe seria já descobrir os segredos de Deus. Provavelmente, daqui a algum tempo, nós vamos descobrir uma outra galáxia mais longínqua ainda, porque nós não temos a mínima ideia do tamanho do universo. Mas nós vamos chegando lá com humildade, com simplicidade, e lembrando que Jesus é o nosso caminho. Porque para conhecer a verdade é preciso se moralizar, é preciso se espiritualizar. Não basta apenas a evolução intelectual. E aí toca naquilo que você falou, Ronaldo. Precisa ter sentimento, mais sensibilidade, mais humildade. Mas isso é progressivo, né? É paulatino, até chegarmos lá. E essa conscientização, de fato, das leis divinas, começar a sentir realmente, por intuição, até o que Deus realmente pretende, quer de nós, ter esse feeling com Deus, essa sintonia diretamente com Deus, que falta em muitos de nós. Marcos, vamos lá. Qual é a primeira pergunta aí mesmo? Que eu quero entrar num ponto aqui. A nossa produção nos passou aqui duas perguntas, né, de telespectadores, né, que ao longo da semana enviaram aí as perguntas, e a primeira é o seguinte: foi perguntado o que acontece com uma criança que desencarna ali na faixa de 7, 8 anos,
se porventura essa criança, que é um espírito reencarnado, ao desencarnar, passa pelo umbral. Essa foi a primeira pergunta que Sim. foi enviada. Tá, então vamos lá. Porque ele diz aqui, eu tô avançando um pouquinho, porque nós já passamos por isso, só para ir recordando. Aí ele diz aqui, se não vejamos, porque ele fala ali do reino dos céus, deixar vir as minhas criancinhas. Aí Pedro de Camargo também parece até Allan Kardec, mas vamos lá. Onde o mérito da criança para obter o céu? Que fez ela digno de tamanha recompensa, considerando, sobretudo, o conceito desta frase, que foi enfaticamente proclamada por Jesus: a cada um será dado segundo as suas obras. Tudo a ver mais ou menos aí com essa pergunta que está aí. E aí? É verdade. A doutrina católica sempre considerou a criança uma espécie de anjo. Mas temos que lembrar que a doutrina católica considera que nós passamos a existir a partir do momento do nascimento. Ou seja, nós somos criados por Deus a partir do nascimento. E não leva em conta a realidade do espírito imortal. A doutrina espírita diz que não é isso não. Primeiro que nós já somos espíritos ou almas milenares. E segundo, a nossa ligação com o corpo acontece a partir da concepção. Então, é um espírito que reencarna. Não é um novo espírito, não é uma nova alma criada por Deus naquele momento do nascimento, né, através do corpo físico. Então, é aquele espírito que já vem vindo, realizando o seu progresso. Muito bem, esse espírito reencarna. Mas ele desencarna na infância. Esse período aí, ligado aí até os 7, 8 anos de idade. Segundo a doutrina católica, como essa criança nada fez de mal, ela vai direto para o céu. Mas Pedro de Camargo está questionando isso. Mas tá, se ela não fez nada de mal, ela também não fez nada de bem. Por que uma alma que foi criada lá no nascimento desencarna com 7 anos de idade, por que ela vai ganhar o céu? Porque ela não fez nem bem e nem mal. Aí o Espiritismo vem, pois é, não é bem assim que acontece. Vamos esquecer a criança. Sim, desencarnou no período infantil, mas é um espírito adulto de várias experiências reencarnatórias. Se não fez o bem, nem o mal nesta existência, vai continuar no mundo espiritual, respondendo pelo que fez em existências passadas, ou recebendo os méritos do que tenha feito no campo do bem nas existências passadas. Então, o espírito que desencarna no período infantil, ele tanto pode passar pelo chamado umbral, né, que é uma região espiritual de dor e sofrimento, como pode ser imediatamente amparado, levado já para uma colônia espiritual, e pode até ser que ele seja um espírito realmente mais evoluído, que veio só cumprir uma pequena missão aqui na Terra, normalmente ligada aos pais, e que, ao desencarnar, já vai direto para as regiões mais sublimes da espiritualidade, de onde ele mesmo veio. Portanto, a resposta é a seguinte: um espírito que desencarna no período infantil pode passar pelo chamado umbral, ou por uma perturbação um pouco mais intensa nesse retorno ao mundo espiritual. Tudo vai depender do que ele veio fazer aqui nesse curto período de tempo, o que ele recebeu também de cargas afetivas ou não dos seus responsáveis, e o passado que ele tem, porque a lei divina funciona a partir dos nossos méritos. Então, seria equivocado dizer que toda criança passa pelo umbral, mesmo nós. Não, necessariamente não, mas existe sim a possibilidade, e isso sempre vai depender do grau de evolução desse espírito. Você está sem o áudio, Ronaldo. Nós não sabemos de onde vem esse espírito, de qual lugar
ele está vindo? Pensem bem, é uma observação e gostaria que o Marco desse continuidade. Ele está reencarnando é uma criança. E nada na lei divina é por acaso. Existe uma razão dele estar desencarnando em eternidade. Nada é por acaso. Tem uma razão. E essa razão está ligada à necessidade desse espírito. Vamos aqui colocar que o espiritismo não fecha questões básicas num assunto, até porque nós estamos aqui num momento genérico, numa suposição, que pode ser várias situações. Vamos colocar que ele venha dessa necessidade do umbral, foi recolhido, acolhido, e tem essa necessidade de reencarnar e morrer em eternidade por situações pretéritas. Ok, passou. Desencarna e continua revoltado, jogando impropério a papai do céu, etc, etc, etc. Lembrando que o umbral é um nível nosso de consciência. Nós é que vivemos em sintonia com os iguais, os afins. Então, não é uma região determinada ali para sempre. Está lá os espíritos falando da erraticidade. São espíritos errantes? Livro dos Espíritos, pelo amor de Deus. São vários graus, e cada um dos graus ainda tem N graus ali constituídos, são variados. Então, essa criança que desencarna, ela está vindo em eternidade, e vamos dar continuidade. Ela pode estar vindo também de um plano mediano, superior, e por aí vai. Repetindo, em pedagogia, quanto mais repetir em educação, a gente aprende mais. Se a criança, na lei divina, primeiramente, na lei divina, não existe o acaso, existe causas e efeitos, causas e consequências. Plantei coisas boas ou ruins, vou colher coisas boas ou ruins. E aí, Marcos, o que você me diz? Exatamente isso, Ronaldo. Exatamente isso. E lembrando que, normalmente, os espíritos que desencarnam, estando ainda no período infantil aqui na Terra, eles são amparados, porque eles se preparam para assumir esse novo corpo e essa nova personalidade, e durante o período infantil, ele pensa como criança, ele age como criança, de acordo com o seu organismo biológico. Então, se ele desencarna nesse período infantil, e você colocou muito bem, não é por acaso, sempre existe uma causa que nós, às vezes, não a alcançamos, mas ela existe, uma causa justa, divina, para esse acontecimento. Quando esse espírito retorna para o mundo espiritual, ele retorna como criança. A maioria de nós, em acontecendo isso, por causa do nosso estado de inferioridade moral e de pouca evolução espiritual, não vamos ter condições de retomar a nossa consciência plena. Porque, como diz o nosso Emmanuel, através do Chico Xavier, a morte não é nenhum passe de mágica. Não dá para o espírito sair da infância, retornando ao mundo espiritual e já se vendo adulto. Então, no mundo espiritual, existem também instituições, educandários, creches, tudo preparado para receber esses espíritos, para que eles possam, então, se readaptar e, pouco a pouco, retomar a sua consciência, a sua memória pretérita e voltarem, então, ao seu estado normal como adultos. Então, existem, como você colocou, Ronaldo, diversos estágios, diversos graus, nada é fechado, tudo é de acordo com aquilo que somos, com as nossas conquistas, com as nossas necessidades. Ronaldo, antes de você continuar, eu estou vendo aqui, que a nossa técnica ainda não colocou no ar. Perfeito. O Wilson José, lá de Recife, está nos dando aí uma boa noite, um grande abraço a você também, Wilson. E o nosso Antônio Barbosa Nunes, vulgo Tonheca, nosso querido amigo de Leopoldina, Minas Gerais, também dando aí boa noite. E ele está aqui nos chamando, Ronaldo, de dupla dinâmica. Tudo bem, Batman e Robin, mas tudo bem, nós vamos aceitar. Grande abraço para você, Tonheca. Gratidão. Gratidão. Marcos, então vamos prosseguir aqui. Qual é a segunda pergunta mesmo? Vamos lá. A
segunda pergunta é muito importante, que foi enviada, então, a seguinte questão. O que acontece com a criança que comete suicídio? Então, o que vai acontecer com ela no mundo espiritual? Perfeito. Então vamos lá. Aí ele continua aqui. Aí, a cada um será dado segundo as suas obras. Ele finaliza, que eu estava lendo anteriormente, que foi enfaticamente proclamado por Jesus. A cada um será dada as suas obras. Ponto. Isso aí já está respondendo um pouco do que a pergunta está pedindo ali. Lembrando que nós somos espíritos reencarnados. Isso não podemos esquecer. Se não é lícito imputar culpa às crianças, também, de igual modo, não lhes podemos conceder merecimentos. A prevalecer aquele postulado, isto é, que a criança desencarnada vai para o céu, a melhor ventura, o maior bem que lhe poderia suceder seria, por certo, a morte. Em tal hipótese, deveriam desaparecer a puericultura e a pediatria como ciências heréticas e levantar-se um monumento a Herodes, o tetrarca da Galiléia, porque, tendo decretado a degola de milhares de crianças nascidas em Belém e suas cercanias, enviou ao reino dos céus grandes falanges de almas sem pecado. Ponto. Por que eu estou levantando essa leve? Porque a pergunta, nós temos que levar em consideração, olha aí um feito, olha uma situação de causa que vai ter um efeito. E aí, Marcos? Ou não tem nada a ver, de repente, o assunto, eu estou misturando aí alguma coisa? Não sei, o que você acha? Não, o caminho é esse para nós entendermos isso. Realmente, na visão materialista, mesmo na visão espiritualista trazida pelo catolicismo ou pelo protestantismo, é um choque a notícia de uma criança que comete suicídio. Claro que hoje, através da psicologia, da psiquiatria e assim por diante, já tem vários estudos que mostram que a criança pode chegar a isso por causa das frustrações, da má educação que recebe, os maus exemplos. Uma criança, por exemplo, que é surrada o tempo todo, que é levada a uma baixíssima autoestima, que se vê abandonada por aqueles que a deveriam amar, essa criança pode, de fato, cometer o suicídio. Então, nós temos causas que se ligam, sim, a esta existência atual. Mas também temos que entender que é um espírito reencarnado e que traz as suas tendências já das vidas passadas. Ninguém comete suicídio por cometer. Então, nós temos que lembrar isso. Então, muitas vezes o espírito reencarna, e quando ele reencarna, se ele está trazendo essas tendências, os pais irresponsáveis precisam prestar muita atenção em relação a isso. Ele poderá, mesmo ainda estando no período infantil, mesmo estando criança, ele poderá cometer o suicídio, fugindo das provas, das expiações desta encarnação. Nós temos um caso na literatura espírita, que é um caso contundente, trazido através do nosso Chico Xavier, que é o caso daquela mãe que teve o filho, e o filho nasceu com uma série de deficiências orgânicas. Ele nasceu mudo, nasceu paraplégico, sem os braços, mas ele tinha as pernas e os pés. Mas os pés também com defeitos. E ele se mostrava ser um espírito muito rebelde mesmo. Mas a mãe, com todo o seu carinho, né, trabalhando através dele e procurando todos os recursos, e orando muito, ela orava muito a Deus, para que o filho dela melhorasse, pudesse. Né? Mas o filho, mesmo naquela condição orgânica muito ruim, ele só aprontava. Ele não era bom para ela, nada disso. E chegou uma hora que ele sofreu um acidente em casa, eles moravam no segundo andar,
e ele rolou escada abaixo. Hospitalizado, os médicos chegaram à conclusão que, para salvar a vida dele, tinham que amputar as suas pernas. Não tinha jeito. Ele já não tinha os braços, não falava, e teve que amputar as pernas. E ela ficou desesperada e recebendo ele em casa de volta do hospital, e ali ao pé da cama orando, orando, orando. E como ela, através de uma amiga, ficou conhecendo o espiritismo, e um tal de Bezerra de Menezes, que fazia milagres, e ela começou a orar por Bezerra de Menezes, pelo filho. E o Bezerra de Menezes a atendeu e apareceu para ela. E disse assim: minha irmã, eu não posso fazer nada. Não, mas eu estou apelando ao senhor, para que o senhor possa apelar para Jesus, para Nossa Senhora. E você fez: já apelei em seu nome, porque as suas preces partem realmente do seu coração. Mas agora eu tenho que esclarecer o caso do seu filho. Acontece que há várias encarnações, ele tem uma revolta íntima contra Deus. E nessas últimas encarnações, ele cometeu suicídio. Além de fazer o mal para os outros, cometeu suicídio. Uma encarnação atrás da outra. Como consequência, ele veio nesse estado. Ele reencarnou assim. Mas Deus, na sua misericórdia, ainda permitiu que ele pudesse andar, com defeito, mas que pudesse andar. Pois bem, acontece que através do cérebro, o seu pensamento está intacto. E ele começou a planejar de se suicidar de novo. E aquele dia que ele sofreu o acidente, que ele rolou escada abaixo, é porque ele ia tentar sair à rua e se jogar no rio mais próximo. É isso que ele ia fazer. Então foi providenciado que ele tropeçasse. E tropeçou porque você sabe que ele já não andava direito, ele andava de forma trôpega, né? E a perda das pernas é para que finalmente ele não tenha como sair da cama, tenha que receber os seus cuidados, os seus carinhos, as suas preces, e nesta encarnação ele não terá como cometer o suicídio, porque ele precisa terminar esta encarnação. Então, tenha fé, resignação, e aí, Ronaldo, entra o que você já falou, e saiba que perante Deus nada acontece por acaso. Há uma razão de ser dele ter sofrido esse acidente e ter ficado mais dependente ainda de você, que é a mãe. Entendeu? Era isso, porque nada posso fazer nesse caso, a não ser lhe auxiliar para ter muita paciência, muita perseverança, muita fé, até ele concluir este estágio atual da sua encarnação. Então, o suicídio na infância tem várias causas, mas as grandes causas, elas estão no pretérito, no passado desse espírito. Perfeito, Marcos. Isso é bem colocado, porque nós já comentamos aqui, ela não é uma criança, ela está criança. É um ser, um espírito que está reencarnando e com a lei divina, que é a infância, que está dentro dessa lei divina maravilhosa, de podermos nos burilarmos cada vez mais e numa eternidade bem, como criança, ainda acessível à educação, a todo um processo de educação do espírito, e lembrando que nós reencarnamos, quando ele não somos nós, reencarnamos na sociedade, na família, no país, naquela localidade, tudo é estudado, nada é por acaso. Tem uma razão de ser aonde nós nos encontramos reencarnados. E que, por muitas vezes, Marcos, estamos revoltados. Nos revoltamos pela situação que estamos passando. Mas é providencial. Então nós vemos aí que, está lá na Bíblia, Jesus fala sobre melhor arrancar o olho do que perder as duas e perder a vida. Melhor perder um braço do que seu olho é motivo de escândalo, arranque-o. Então, o que quer dizer isso, a espiritualidade? Tentando nos ajudar, olha que beleza,
ela foi atendida, talvez não como ela quisesse, mas foi atendida para o bem não só dela, mas principalmente desse processo, que esse enredo, essa complexidade reencarnatória. Não é só ele. Com certeza havia essa complexidade reencarnatória dela e dos familiares, porque a gente sabe que não é um só que está ali tentando, ou melhor, resgatando, reparando o passado que está ali implícito. Então ele continua aqui, Marcos, eu acho que está mais ou menos respondido, mas ele segue aqui. Então, semelhante errônea procede do descobrimento da verdade a respeito da criança e das leis que regem e regulam a marcha evolutiva dos seres conscientes e, por isso, responsáveis. Olha só que bacana. Ele chama atenção para esse aspecto de seres conscientes e, por isso, responsáveis. E ele continua mais, sendo a criança que nasce um espírito que se reencarna, a sua inocência resulta da ignorância do mal no decurso dos primeiros anos da existência. Tudo que nós estamos conversando aqui. Olha que interessante. E mais ainda, porque o novo aparelho, a matéria em vias de desenvolvimento, obscurece a mente, constrangendo o espírito dentro de limites acanhados, determinando um recomeço. Assim é necessário, pois é mediante essas reiniciações, verificadas através das existências sucessivas, que se processam as retificações que a alma imortal vai imprimindo na linha mais ou menos sinuosa de sua evolução. Então, as duas perguntas estão aí interligadas. São espíritos que estão criança, como nós estávamos criança, mas são espíritos milenares, trazendo bagagens do pretérito, uma reparação, trazendo tendências, aptidões que estão ali latentes. Marcos, mas fica uma pergunta. Me perdoe. Deus não está errando em punir essa criança? Eu vou repetir. Essa criança, já que ele nasceu criança, não seria mais fácil apagar tudo? E aí pronto. Nasceu criança, os pais vão fazer a sua educação, vão tratar dele bem, e pronto, apagou tudo. Aí ele vai viver a vida dele, vai crescer, a pré-adolescência, a infância, pré-adolescência, adolescência, e pronto. E esquece, não seria mais fácil. Será que Deus não errou nesse momento? Para nós aparentemente sim, né? Você erra, pede perdão. Deus perdoa, apaga, vamos em frente, não é? Tranquilo, tá? Então, podia ser assim também com a reencarnação. Bem, Senhor, novo corpo, nova personalidade, novas experiências, apaga. Perfeito. Perfeito. Mas acontece que não é começar de novo, desde a origem. Não se pode apagar o passado, porque seria muito simples, não? Aí, porque vem aquela pergunta, tudo bem, você pediu perdão. Deus perdoa? Sim, claro que Deus perdoa. Então é só seguir em frente? Não. Tem que reparar o mal que você fez. Porque quando você faz o mal, quando você comete um erro, o famoso pecado, você está atingindo não apenas a si mesmo, mas com certeza outras pessoas também. Não é? Porque nós vivemos em sociedade, isso tem consequências. Então Deus perdoa, mas exige a reparação, ou seja, que você, com o seu nível de consciência, assuma as consequências do que fez. Aliás, isso é um reconcilia-te com o teu inimigo, né, enquanto estás a caminho com ele. Exatamente. E Ronaldo, um processo de educação. Nós não fazemos isso com as crianças. Você chama, vem cá. O que foi que você fez? Como é que é mesmo? Mas é assim que se faz? É assim que se fala? Onde estão as palavrinhas mágicas que você já aprendeu? E como é que é? É assim, pegar o brinquedo e jogar na cabeça do outro? É desse jeito? Vai lá e pede desculpa. Nós não fazemos assim, que é para nosso filho, enfim, aprender. Ou seja, nós exigimos a reparação.
Nós desculpamos, nós exigimos que ele repare, que ele peça desculpa, que não faça mais desse jeito, e assim por diante. Ora, a lei divina, que é muito mais perfeita, funciona exatamente do mesmo jeito. Então chega assim, vem cá, meu filho, vou te dar uma nova oportunidade reencarnatória. Mas entendeu? Nova oportunidade. Ou seja, eu não vou apagar o seu passado, o que você andou fazendo. Não. Você vai levar, através das suas tendências de caráter e das suas ideias inatas, você vai levar para a nova encarnação o que você é, tanto do bem quanto do mal. Vou te dar oportunidades de trabalho, de aprendizado, mas você vai ter que passar também por uma prova aqui, uma prova ali, tá? Para sempre aprender cada vez mais a amar o próximo, a fazer o bem, a usar o pedido de desculpa, que é o reconciliar-se, né, com o inimigo e assim por diante. Então, é uma nova oportunidade. Ah, mas, senhor, eu, quando renascer, eu vou esquecer tudo. Você vai esquecer na chamada memória consciente, ativa. Mas na memória inconsciente vão ficar as tendências, vão ficar as ideias inatas, tudo ligado lá ao passado. E tem mais o seguinte: papai e mamãe que você vai ter, sabe quem eles são? Porque aí vem, né, Ronaldo? As ligações do passado, ninguém nasce gratuitamente. Então, pai, mãe, esse, aquele, todos estão enredados, é uma teia, né? Que vem das encarnações passadas. Agora, nós não estamos aqui na Terra, é bom nós fizermos isso, Ronaldo. Nós não estamos aqui na Terra apenas para sofrer, e muitas pessoas acham isso, né? Ah, realmente, nós temos que sofrer muito. Não. Deus nos ama. Deus quer o nosso bem. Se temos dores, sofrimentos, e você, Ronaldo, colocou muito bem no início do programa, é por causa do nosso egoísmo. Nada mais do que isso. Porque se nós realmente trabalhássemos o amor, sentimento, nós teríamos muito menos dores, sofrimentos, muito menos provas e expiações por passar. Então, o Espiritismo é muito claro. Ao olhar uma criança, lembre-se que, além dessa pureza infantil, tudo isso, né, que ele encanta, é um espírito reencarnado e que necessita dos seus bons exemplos e necessita das suas orientações morais. Perfeitamente. E daí entra esse aspecto do suicídio. Aliás, eu gostaria, Marcos, de abrir um parêntese, aí que você pode dar continuidade. O suicídio é uma coisa muito complexa. A própria espiritualidade explica, já na época de Kardec, e os espíritos falam, que vai muito da intenção e dessa complexidade. Porque se for por uma perturbação espiritual, é dele, a atitude é dele, ele vai ter que reparar sem dúvida nenhuma. Mas essa complexidade dos espíritos que estão o levando para esse suicídio, há um atenuante para ele, porque ele está sendo levado, e esses espíritos que estão levando estão também criando uma complexidade muito grande para cada um deles que estão levando esse espírito ao suicídio. Então, eu estou falando de um ponto. Então, o suicídio existe, é um cuidado, muito cuidado, um carinho especial. É um ato de egoísmo? Sim, porque não pensou nos que vão ficar, mas isso depende muito do momento e de que tipo de suicídio nós estamos falando. Eu estou colocando isso, Marcos, porque tem gente que estava em depressão, se matou porque quis, o problema é dele. Não é bem assim, porque essa complexidade também do aspecto cultural, do aspecto familiar, é toda uma consequência. Ele não foi só a atitude dele, pensada ou não, existe todo um contexto que está misturado ali, o aspecto cultural. Eu falei do cultural porque, entre aspas, porque você vê aquele que se enche de bomba é levado psicologicamente, em nome de Alá, a fazer o suicídio, porque ele acha que ele vai ser salvo por isso. Então, vamos tomar cuidado. Então, essa criança que nasce também tem toda uma complexidade, como espírito imortal, que traz uma bagagem enorme. E como criança ainda traz tendências que não são fáceis de serem libertadas de uma hora para outra.
É um processo gradual dentro da lei divina, que é a lei de reencarnação. Por favor, Marcos, pode me corrigir aí, por favor. Sem dúvida, Ronaldo. Nós espíritas não descartamos, nesses casos do suicídio na infância, a influência dos chamados espíritos obsessores. E quem se assustou aí agora, não, que isso? Está no período infantil, ainda é criança e vai sofrer obsessão? Sim, perfeitamente. A nossa saudosa, querida Sueli Caldas Schubert tem um livro só sobre esse assunto. Tá? A obsessão ocorre também na infância, porque nós temos que não simplesmente olhar a criança, mas o espírito que está reencarnado e que passa pelo processo da infância. Então, ele pode, pelo seu passado, sofrer um processo obsessivo e ser levado por esse processo ao suicídio. Agora, Deus é justo, Deus é misericordioso, e Deus leva em conta o nosso nível de consciência, as nossas intenções, as circunstâncias que acarretaram esse atentado à própria vida. Portanto, claro que existem atenuantes. Nós não podemos dizer, por exemplo, Ronaldo, assim, aquela afirmação, porque desde que o livro Memórias de um Suicida foi lançado pela nossa querida Ivone Pereira, aí de vez em quando tem alguém, cometeu suicídio, vai lá para o Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas é apresentado nessa magnífica obra psicografada pela nossa Ivone Pereira. Mas vamos colocar uma vírgula aí, calma, porque cada caso é um caso. Depende. Não é bem assim, não. Tá? Ainda mais quando isso acontece no período infantil. Agora, o suicida, mesmo sofrendo um processo obsessivo, ele mantém o livre-arbítrio. Claro que o livre-arbítrio dele pode estar mais ou menos cerceado, mas se ele utilizar a sua força de vontade, ele pode combater essa tendência ao suicídio ou essa influência de levá-lo ao suicídio. É por isso que no Livro dos Espíritos e também em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando se trata do assunto suicídio, os espíritos são muito claros em falar em fraqueza moral do suicida. Realmente é o que acontece, porque se você pode acionar o seu potencial divino para resistir a essa tendência, seja ela sua ou seja por situações externas a você. Perfeito. Mas Deus é misericordioso, temos que lembrar sempre E disso. lembrando do que Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados. Não julguemos, nós não sabemos a complexidade, não sabemos nem a nossa complexidade reencarnatória, nós podemos perceber, mas não façamos isso porque é muito delicado. Oremos por eles, oremos por todos, é o que Jesus nos ensinou, vigiai e orai, para não cair em tentação. Marcos, prosseguindo aqui, eu vou ler já no último ponto aqui, da penúltimo parágrafo, porque ele sintetiza justamente o que está lá, tudo que nós já conversamos. Senão nós vamos ficar aqui numa retórica, e não é o que nós queremos. Então ele diz aqui, a cada nova existência importa, pois, no retorno do aluno ao ciclo de aprendizagem e ao centro de experiências renovadas. Desprezar tais oportunidades, deixando de orientar, esclarecer e conduzir as crianças, é crime de lesa humanidade, cometido pelos responsáveis, considerando que, dentre estes, nós, os espíritas, assumimos a parte mais acentuada dentro do critério desta luminosa sentença do Cristo de Deus. A quem muito foi dado, muito será exigido. E aí, meu amigo? Tá aí, Pois é. Nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande, e o Pedro de Camargo tem razão nesse seu texto, aqui no livro Mestre na Educação. Porque nós sabemos, nós, espíritas, não podemos pleitear ignorância da lei divina e da realidade espiritual. Porque, para ser espírita, você tem que compreender a alma imortal, a vida depois da morte,
a reencarnação e assim por diante. Então, a nossa Roseli Escapan, estou adorando ouvir vocês. Muito obrigado, Roseli. Um grande abraço. Então, nós espíritas, nós, em contato com essa doutrina maravilhosa, assumimos uma grande responsabilidade no que o Pedro Camargo coloca aqui como sendo a de orientar, esclarecer e conduzir as crianças, que são os espíritos reencarnados que Deus confiou a nós, seja como filhos, como netos, como sobrinhos, como alunos, enfim, porque todos pertencemos a Deus. Então, Deus está confiando em nós. Olha, ele vai e você vai ter, então, que conduzi-lo, vai ter que orientá-lo, vai ter que esclarecê-lo. É a sua missão. Então, tome cuidado naquilo que você vai fazer. Como é uma missão, nós vamos ter que prestar contas a Deus do que fizemos com esses espíritos que passaram por nós, que na infância precisavam receber de nós o esclarecimento, a orientação, a corrigenda necessária e assim por diante, porque tudo isso faz parte da educação. Pedro Camargo diz que quando nós não cumprimos essa missão, é crime de lesa humanidade. Claro que é. Ora, as crianças, depois que se tornam jovens, adultos, vão viver na sociedade. Aliás, como crianças já estão vivendo na sociedade, porque elas fazem parte dela, interagem lá na escola, em família, no parque, no shopping, passeando. Então, as crianças também estão inseridas no contexto social. Ora, se nós estamos lançando-as na corrente social, sem freios, sem ética, insensíveis, indiferentes, egoístas, deixando que elas mantenham suas tendências não muito boas, que já estão trazendo do passado como espíritos reencarnados que são. Ora, nós não estamos justamente fazendo com que a sociedade humana fique pior? Não é mesmo? É que nem uma vez, né, que eu estava no ônibus, aquele horário entre meio-dia e 1 da tarde, né, porque normalmente o horário de saída de turno das escolas, entrada do novo turno, né, e aquela criançada toda, né, quem estava indo para a escola, quem estava saindo da escola para ir para casa. E eu confesso, Ronaldo, e confesso a todos os nossos telespectadores, naquele dia, naquele ônibus, eu achei que eu tinha voltado para a idade primitiva. Porque aquele bando de espíritos reencarnados, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de respeito a quem estava dentro do ônibus, ao motorista, etc., numa algazarra terrível, palavrões para tudo quanto é lado, para descer foi um sacrifício, né? Porque eles se acham donos de tudo. E aí eu, olhando toda a cena, pensei assim, bem, alguém falhou aqui, né? Porque eles todos estão uniformizados, todos estão com o uniforme da escola. A escola falhou, mas não só a escola, porque a família também é um instituto social de educação. Então, a família também falhou. Os pais, os avós, os tios, enfim, né? Falharam. A escola também. Os professores, o que estão fazendo? Mas é que nós fugimos à grande questão essencial da educação, que é a formação moral, que todo mundo quer jogar para debaixo do tapete. Mas nós não podemos mais fazer isso. Nós estamos lesando a humanidade. E quando lesamos a humanidade, lesamos também a nós mesmos, porque nós vivemos na humanidade e vamos receber o troco dessa geração. Que vai olhar para nós, não é, Ronaldo? Já estamos aí quase aposentados, essa coisa toda, vai olhar para nós, vem cá. Você quer o quê? Você não me formou desse jeito? Não me jogou na sociedade desse jeito? Aguenta, velho. Aguenta, velha. Tá? Porque é isso mesmo. Primeiro para mim. E se sobrar alguma coisa, vai para você. Mas nós não temos que nos espantar por isso. Porque nós os educadores, somos os culpados. Perfeito. Estamos reproduzindo o que nos ensinaram? Será? Será que não aprendemos nada com os nossos pais, nossos avós? Eu tenho um pensamento um pouco diferente, você sabe disso. Aprendemos sim.
até com os erros, mas eles também deixaram coisas boas para nós, porque senão não estaríamos aqui. Nossos tataravós, nossos avós pecaram muito por N situações, mas deixaram um legado muito importante para nós, que é a vida. Uma delas é a vida que eu digo da existência, do respeito, o aspecto da família, ainda que arcaico, como queiram chamar, mas esse sentido de família, eles deixaram sim, de almoçar junto, jantar junto, tomar café junto. Muitos falam que é hipocrisia, não sei, é um questionamento muito profundo. Marcos, e para terminarmos, ele diz aqui, ó, pensemos, portanto, no problema da educação. Olha só que bacana, no problema da educação, dando escola às crianças, pois, do contrário, estaremos falhando lamentavelmente ao cumprimento do mais imperioso dever que nos cabe desempenhar. E o que seria isso, Marco? Quando ele fala o problema da educação, dando escola às crianças. Ele fala numa escola aqui, eu vou muito aquém, você já comentou, mas não é uma escola só dos dias atuais ou dos dias anteriores do nosso passado. Sociedade do Poetas Mortos mostra talvez essa escola que ele fala, essa coisa de vislumbrar o novo, não ter medo, não temer o novo, mas aproveitar o tradicional também, juntarmos esses esforços nesse aprendizado, mas fazer pensar e pensar junto. É uma via de mão dupla, esse ir e vir, né? O idoso com o jovem aprendendo junto, a autocrítica, a criticidade e também a autonomia, que tanto se fala, mas não vemos na prática, essa parceria escola e família, trabalharem junto em prol da humanidade, em prol desse ser, mas trabalhando em prol de si mesmo, reconhecendo os limites. Marcos, será que eu estou pensando errado? Será que eu fui muito longe? Eu sei que tem muito mais. É quando ele fala no problema da educação e da escola com as crianças. Tudo que você falou, Ronaldo, é a escola que precisamos ter. Não é a escola que ensina matemática, não é a escola que ensina a língua portuguesa, que ensina física, biologia, etc, etc. Isso faz parte. Mas só com isso, ela não é a escola que promove a verdadeira educação. Porque a escola que promove a verdadeira educação tem que ser uma escola humanizada, uma escola afetiva, uma escola que vai trabalhar não apenas o desenvolvimento intelectual, com a aquisição dos conhecimentos, mas vai trabalhar o desenvolvimento emocional, vai trabalhar a área sentimento desse espírito reencarnado, para que ele aprenda o que é ser ético, para que ele aprenda o que é ser solidário, para que ele aprenda a utilizar a sua autonomia, mas pensando nos outros, e não apenas em si mesmo. Portanto, a escola que vai combater o egoísmo desse ser, vai combater o seu orgulho e vai fazer com que ele desenvolva as virtudes ou qualidades morais. É a escola que Pestalozzi sonhou e fez no famoso Instituto de Yverdon, que comissões da época que visitaram essa escola consideraram nos seus relatórios que ela deveria ser escola modelo para todas as escolas da Europa, o Instituto de Yverdon de Pestalozzi. Mas, infelizmente, apesar dos relatórios, apesar do sucesso que a escola fez, nós não seguimos o modelo, porque se tivéssemos seguido, como tudo estaria diferente aqui na nossa época. Olha, estamos aqui recebendo mensagem do Edson Silva, dando obrigado, o Livramento lá de Poitiers, na França, um grande abraço. O Edson Silva, concordando conosco que a responsabilidade é compartilhada nos nossos pensamentos e ação. A lei trata tudo com muito amor, justiça e misericórdia. Com certeza, Edson. E lembremos, o Edson também mandando um obrigado, nós é que agradecemos a você. E lembrando que nós precisamos, então, trabalhar por essa escola.
É preciso transformar as escolas atuais. E vamos remeter, nós já fizemos esse estudo aqui, não é, Ronaldo? Mas vamos remeter os nossos telespectadores a Leon Denis, lá na introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aliás, você que está nos acompanhando, depois acesse o canal da Web Rádio Estação da Luz no YouTube, lá na playlist Espiritismo e Educação, pode procurar esse nosso programa que tratou lá da educação segundo Leon Denis. Então, precisamos fazer essa transformação. Enquanto não fizermos isso, não estaremos combatendo o mal na sua raiz. E, Ronaldo, para nós irmos para o nosso encerramento, eu descobri aqui umas quadras do Espírito João de Deus, através do nosso querido Chico Xavier, que tem tudo a ver. Essas quadras estão publicadas no livro Relicário de Luz, uma obra publicada pela FEB Editora. O João de Deus intitulou as quadras como Na Sementeira Infantil. Então, para a nossa reflexão, diz ele aqui: um coração de criança é livro branco na prova, em cuja essência descansa a bênção da vida nova. Teu filhinho, tenro e puro, de face rósea e louçã, será homem no futuro e vai ser pai amanhã. Furtas teu filho à oficina? És rude e mau companheiro? Jesus, na infância divina, foi pequeno carpinteiro. Criança muito mimada, sem disciplina que apura, mais tarde chora na estrada, ao vento da desventura. As portas do orgulho cerra ao teu filhinho, a seu bem. Quem torna a carne na terra, vem buscar o que não tem. No universo de teu lar, não te esqueças do porvir. Criança por educar é mundo por construir. Dar à infância mais conforto e mais lições é dever. Vegetal que cresce torto, vive torto até morrer. Se queres a excelsa vinha pelos campos da existência, salvemos a criancinha de nossa própria falência. Que forte incêndio acenderam, guerra insana, dores mil, é que os homens se esqueceram da sementeira infantil. E ele encerra com a seguinte quadra: a pretexto de carinho, de ternura sem rival, não atires teu anjinho aos precipícios do mal. Que beleza, né? João de Deus. Beleza. Xavier. Beleza, atualíssimo. Então é isso, meus queridos, queridas. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, gratidão pelo carinho e atenção de todos. Marcos e também nosso querido Tavares. Só tenho a dizer isso. Gratidão e até segunda-feira com mais um Espiritismo e Educação. Muita paz. Chegamos, então, ao final do nosso Espiritismo e Educação. Estou vendo aqui dos comentários que o nosso livramento lá de Poitiers, na França, está lembrando que essa escola poderia também ser a escola do exemplo na família. Com certeza, sem nenhuma dúvida. Então, nós ainda temos muito que conversar sobre a criança, sobre a reencarnação, e continuaremos aqui os nossos estudos toda segunda-feira, 20h30, pela Web Rádio Estação da Luz, porque o Espiritismo tem muito a dizer sobre educação. O Espiritismo revive as lições do Evangelho para todos nós. Então, fica aqui o convite a você que está aí nos acompanhando, que estejamos juntos no nosso próximo encontro sobre as bênçãos de Deus, nosso Pai, e também do nosso Mestre Jesus, para mais um Espiritismo e Educação, 20h30, segunda-feira, pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Estação da Luz. Um grande abraço a você, paz do seu coração e até o nosso próximo encontro.